Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida e hoje temos como convidada a Sofia Neves, doutorada em Psicologia Social, professora e investigadora na Universidade da Maia e membro integrado do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género da Universidade de Lisboa. É presidente da Plano I, uma associação não governamental da promoção da igualdade que tem trabalhado na investigação e intervenção direta com vítimas de violência doméstica, entre muitas outras intervenções. Ao longo dos últimos anos tem também trabalhado diretamente com a Comissão para a Igualdade de Género e a Secretaria de Estado para a Igualdade. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Quanto mais me bates, mais eu gosto de ti. Entre marido e mulher não se mete a colher. Amor a quanto obrigas, até que a morte nos separe. Amor castiga. Estas expressões ou ditados populares fazem parte do nosso dia-a-dia. Ouvimos-las em conversas de café, com família, amigos, na escola. Porquê é que nos ensinam que o amor é violento? Bem, em primeiro lugar tenho que discordar, o amor não é violento e os provérbios têm muito daquilo que é a nossa história, a nossa cultura. E Portugal está ainda carregado de um conjunto de representações, de estereótipos e de preconceitos que faz com que determinadas ideias continuem a ser legitimadas até pelos mais jovens e pelas mais jovens. E, portanto, quando pensamos sobre o porquê de estarmos aqui em pleno século XXI, temos que voltar um pouco mais atrás e perceber qual é o enquadramento de todas essas ideias pré-concebidas que depois se traduzem em provérbios. Eu quero acreditar que hoje já não se ensina que o amor é violento, porque o amor é tudo menos violência. Há até uma preocupação em que a prevenção seja o mais precoce possível, no sentido das crianças poderem perceber o que são relações saudáveis e o que são relações tóxicas. Portanto, julgo que estamos numa fase em que há uma certa tendência para desconstruir esses estereótipos, embora eles surjam, porque fazem parte do nosso imaginário coletivo, infelizmente. E o que é a violência doméstica? A violência doméstica é um fenómeno socialmente informado, que tem na sua base questões culturais, da assimetria de poder, entre pessoas, mas que atinge sobretudo as mulheres, no que diz respeito ao espaço mais familiar, mas não são só as mulheres que são vítimas de violência doméstica, as crianças também, as pessoas da idade avançada, as pessoas com diversidade funcional e também os homens são vítimas de violência doméstica, sobretudo em relações entre pessoas do mesmo sexo. Para além disso, pontuar aqui que julgo que é muito importante, trata-se de um crime público, que o é desde 2000 em Portugal, e isso significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento da sua existência deve denunciar, tendo ainda assim todos os cuidados para que as vítimas fiquem salvaguardadas, uma vez que a denúncia é um momento de elevado risco para o homicídio, inclusivamente. Hoje, a violência doméstica é um fenómeno que a grande maioria das pessoas conhece, sabe o que é, embora nem sempre existam as ferramentas necessárias para pedir ajuda, para tentar sair destas relações abusivas e, portanto, a informação continua a ser necessária e, sobretudo, a informação de proximidade. Nos casos de violência doméstica mais mediáticos, é comum a agressão física. Numa pesquisa rápida pelas páginas dos jornais portugueses encontramos várias notícias. Homem de 50 anos detido em Gaia por agredir a mãe, Observador, janeiro de 2021. Agrediu a ex-namorada com tesouras e foi detido em Santa Maria da Feira, Jornal de Notícias, setembro de 2021. Homem bate na mulher nos 4 filhos e em 4 polícias em Queluz, Correio da Manhã, setembro de 2021. Homem espancou a namorada em Braga, Jornal de Notícias, setembro de 2021. A violência doméstica só acontece quando há agressão física? Não. A violência doméstica é um fenómeno multifacetado e aquilo que nós sabemos é que, de entre todas as formas de violência, a psicológica é mais prevalente. E é mais prevalente porque ela tende a estar presente em todas as outras. A violência física é aquela que é mais fácil de provar, na medida em que deixa marcas que muitas vezes são visíveis. E, portanto, as vítimas, quando apresentam queixa, não tendo nenhuma evidência da violência psicológica, acabam muitas vezes nem sequer por a referir.
e referem sim a violência física. Não significa que ela seja a única, nem sequer que seja a mais grave. E é muito importante que esta mensagem passe, que a violência pode ser física, sim, mas também pode ser psicológica, pode ser social, pode ser económica e pode ser sexual. Nós sabemos que a violência sexual é menos reportada do que as outras formas de violência, até porque as vítimas muitas vezes não se reconhecem enquanto tal. Por exemplo, no contexto do casamento, entendem também por um discurso cultural vigente que faz parte do contrato as relações sexuais, independentemente da sua vontade. Por outro lado, também sabemos que o próprio sistema não está tão preparado para responder a estas vítimas de violência sexual, porque falta ainda alguma formação especializada por parte dos e das profissionais. Mas este alerta é importante e a violência tende a ser múltipla, portanto ela não é só física, não é só psicológica, não é só social, ela vai tendo diferentes contornos e todos eles devem ser objeto de atenção por parte das vítimas e das pessoas com as quais elas interagem. E para além daquelas notícias que eu li há pouco, é comum também lermos expressões nos meios de comunicação como ciúmes é um motivo apontado para o homicídio, não aceitou a separação, pode ter sido motivado por razões passionais e a vizinhança sabia e não fez queixa. Que consequências é que tem este tipo de discurso mediático? A tese da passionalidade é uma tese que surge frequentemente associada à violência doméstica e que aquilo que faz é, entre outras coisas, desresponsabilizar as pessoas agressoras e, em certo sentido, até romantizar a violência. Como se a violência pudesse ser um ato de amor ou uma reação de alguém que está descontrolado e que naquele momento não sabe como lidar com a frustração. Isso não pode ser usado como argumento para justificar qualquer forma de violência. A violência nada tem que ver com amor, nada tem que ver com paixão, tem que ver muitas vezes com sentimento de posse, com sentido de propriedade face à outra pessoa, e que faz com que haja um domínio da pessoa agressora face à vítima. Em termos mediáticos, está mais do que documentado que há um efeito muito perverso neste tipo de discurso, que é da impunidade das pessoas agressoras, ou seja, há inclusivamente evidências que apontam no sentido dos crimes aumentarem quando as notícias vão no sentido desta desresponsabilização da pessoa agressora e da responsabilização da vítima. Portanto, os mídias aqui têm um papel muito importante, que aliás está referenciado até na Convenção de Istambul, no sentido da prevenção e do combate à violência doméstica e de género. E esses títulos, às vezes, que são aquilo que as pessoas leem, muitas vezes não vão ler o corpo da notícia, são pouco fiéis à própria história e acabam por ter uma dimensão sensacionalista que nada abona face ao entendimento que é preciso ter sobre o fenómeno. E depois acaba também por ser desencorajador para as próprias vítimas fazerem queixa. Naturalmente. No relatório anual de segurança interna de 2020, concluiu-se que entre as queixas que receberam, que foram cerca de 27 mil, 75% das vítimas eram mulheres. No que toca a autores do crime, vemos a tendência oposta, 81% eram do sexo masculino. Ou seja, a maioria das vítimas é mulher e a maioria dos agressores é homem. Porquê? Porque esta questão, como eu já disse, tem uma raiz cultural de desigualdade, de assimetria, e Portugal, até pela sua história, que não pode ser ignorada, durante muitos anos relegou as mulheres para a esfera do privado e, portanto, havia inclusivamente respaldo legal para a violência contra as mulheres. Atenuantes, no caso do homicídio, quando era invocada a razão da infidelidade. E, portanto, o patriarcado é um legado que nós ainda temos, que tem vindo a ser contestado e fizemos já muitos avanços, mas continua a presidir a organização social e é por isso que as mulheres continuam a ser as mais visadas
independentemente do seu estatuto socioeconómico, independentemente da sua idade, das suas qualificações académicas, e, portanto, essa é a razão pela qual esta violência tem que ser percebida como uma violência de género. Porque o que está na base do fenómeno é precisamente esta diferenciação de género, em que as mulheres são mais vulneráveis e mais discriminadas e mais objeto de opressão do que os homens. Em 2019, a jornalista de investigação Jess Hill publicou um livro chamado See What You Made Me Do, e nele ela fala-nos de uma espécie de escola de abuso, entre aspas, dos agressores, já que os casos de violência doméstica seguem praticamente o mesmo guião. Porquê é que estas táticas de coerção dos agressores são tão semelhantes? Bem, eu diria no abstrato que há um padrão, mas no concreto esse padrão vai depois esmorecendo, porque há especificidades da violência. A violência não é exatamente a mesma se é perpetrada num contexto rural ou num contexto urbano, não é a mesma se é perpetrada contra uma criança ou contra uma pessoa adulta, ou entre um casal de pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Há sim um fator que eu diria que é transversal, que é o controle. Isso sim. Mas depois a forma como este controle é exercido vai-se modificando. Há uma autora, Lenore Walker, que nos anos 70 descreve o ciclo da violência, que é composto por 3 fases. Uma em que há uma espécie de uma preparação para o ato violento, depois o ato violento em si e finalmente aquilo que ela chama a fase da lua de mel. Ora, aquilo que nós temos observado é que esta fase da lua de mel em determinados grupos sociais não acontece. E não acontece, por exemplo, porque não há capacidade económica para que a lua de mel possa ser traduzida numa viagem de sonho ou num jantar de luxo. Portanto, as dinâmicas vão sendo específicas em função de quem as pratica, mas há em todas as situações, de facto, esta diferença de poder que faz com que a vítima esteja numa condição de subalternidade. Daí este fenómeno também ser comparado ao terrorismo doméstico, porque a vítima vive com medo, vive enclausurada, armadilhada, e isto também é algo que tende a ser comum, vai ficando sem as suas referências, sem a sua rede de suporte. E isto acontece porque a pessoa agressora quer manipular e quer isolar a vítima de forma a que ela não denuncie e não peça ajuda. Uhum. Com o confinamento, muitas pessoas LGBTI perderam o trabalho e a casa por falta de rendimento e tiveram de regressar às casas das famílias onde moram os seus agressores. Disse Ana Aresta, presidente da ILGA Portugal, numa entrevista ao Expresso em setembro do ano passado. Tu achas que as pessoas LGBTI são mais vulneráveis em situações de violência em contexto de intimidade? Não tenho qualquer dúvida. E com o contexto da pandemia, muito concretamente com os momentos de confinamento, essa vulnerabilidade tornou-se ainda mais evidente. Ao contrário do que aconteceu nas estruturas de apoio a vítimas de violência doméstica, em que houve nesses períodos uma diminuição da procura, nós no Centro GIS, que é uma estrutura específica para pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica, tivemos um aumento da procura. Portanto, não só da violência entre parceiros e parceiras, mas também a violência de pais e de mães contra filhos e filhas. Precisamente porque as vítimas estavam confinadas com as suas pessoas agressoras, muitas delas ficaram à mercê da situação económica frágil, como disseste bem, o desemprego, entre outros aspectos, e portanto aí notou-se um agravamento destas situações. E nós aumentamos exponencialmente, tivemos que aumentar exponencialmente a nossa capacidade de intervenção nessa fase, porque foi uma fase crítica que nos dá aqui pistas muito importantes sobre como é que a intervenção em crise tem que considerar estas especificidades das pessoas. Portanto, nós temos que ter planos, estratégias particulares para aquilo que é particular. E nós notamos isso sem dúvida nenhuma.
com essa ênfase motivada pela pandemia e pelos períodos de confinamento, mas digamos que a realidade, desde que trabalhamos com esta população, tem vindo a confirmar isso mesmo. E dentro das pessoas LGBTI também há especificidades. E aquilo que nós também temos vindo a perceber é que as pessoas trans, de todas as pessoas LGBTI, são as mais fustigadas pela discriminação e pela violência. Eu vou-te ler aqui um pequeno excerto. Quando era pequena, Ana, chamemos-lhe assim para proteger a sua identidade, queria brincar com bonecas, usar vestidos e roupa cor-de-rosa, sonhava casar de branco, mas a família não deixava. À exceção da avó, todos queriam que se comportasse como um rapaz. Passou pela casa de vários familiares onde se repetiram os episódios de violência doméstica. Aos 20 anos acabou por ser expulsa de casa, tendo ficado 2 dias a viver na rua. Na terça-feira à noite tornou-se na primeira utente da Casa Arco-Íris, a primeira casa de acolhimento de emergência do país para pessoas LGBTI. Este certo que eu acabei de ler foi publicado num artigo do Diário de Notícias em 2018 sobre a Casa Arco-Íris, que aliás foi criada pela Planuí. Exatamente. Tu achas que estão a aumentar os números de pessoas LGBTI vítimas de violência, ou as vítimas só agora têm uma forma de pedir ajuda? Nós não podemos dizer que os números estão a aumentar. Isto pode ter que ver com a maior visibilidade, com o facto de existirem recursos disponíveis para estas pessoas, e por isso elas sentem-se mais protegidas e, portanto, como têm serviços que foram pensados para elas, acabam por procurar mais facilmente. Deixa-me só pegar aí numa questão dessa partilha que fizeste, que tem que ver com o apoio da avó, que é muito interessante, porque quando a família não é uma família apoiante ou de suporte, geralmente há uma exceção no agregado, e a exceção é a avó ou é o avô. O que também vem desmontar aquela ideia de que as pessoas com uma idade mais avançada têm mais preconceitos e mais estereótipos. Isto não é verdade. Ainda bem que as pessoas têm neste momento respostas que lhes são dirigidas, embora nós notemos no sistema em geral, por exemplo, no sistema de justiça e até na administração interna, que ainda há uma certa resistência em perceber o porquê de haver serviços específicos para pessoas específicas. A verdade é que é muito importante que eles existam, para que as pessoas se sintam respeitadas nos seus direitos, para que se sintam confortáveis e para que tenham profissionais devidamente habilitados e habilitadas para trabalhar com elas, porque também há uma carência. Eu há pouco falei da carência de profissionais na área da violência sexual, mas também há uma carência enormíssima no que diz respeito a profissionais que trabalhem com pessoas LGBTI. São muitos os casos em que tanto agressores como vítimas têm perturbações de abuso de substâncias como álcool ou outro tipo de drogas. No caso deles é comum isso ser usado como justificação para a violência. Ouvimos muitas vezes testemunhos de vítimas como ele com o álcool é uma coisa, sem álcool é outra. Há uma relação causal entre álcool ou outro tipo de drogas e a violência doméstica? De todo. Há sim evidências que nos comprovam que o facto das pessoas estarem sob o efeito dessas substâncias torna a violência mais grave e, desse ponto de vista, as consequências podem ser mais severas. Mas não é porque alguém está sob o efeito de álcool ou sob o efeito de outras substâncias que se vai tornar agressivo ou agressiva. Quando nós vamos trabalhar isso com as vítimas, isso também é uma forma de racionalizar o problema. Ele bate-me não porque é mau, mas porque bebeu ou porque ficou desempregado. Elas chegam à conclusão de que, de facto, também há situações de violência em que a pessoa agressora não está sob efeito de nenhuma substância. Portanto, não se pode estabelecer nenhuma relação direta, nenhuma relação de causa e efeito entre o consumo de álcool ou de outras substâncias e a violência doméstica, assim como não se pode estabelecer nenhuma relação relativamente às questões do desemprego, da pobreza, da pertença étnica, da orientação sexual. Não, de todo. A verdade é que há várias outras justificações que são usadas para justificar essa violência.
Vou-te ler também aqui um outro testemunho. Rodrigo, nos seus 40 anos, tinha uma empresa que estourou por causa do seu vício na cocaína, agrediu a mulher, chegou a apertar-lhe o pescoço, no dia do seu aniversário cuspiu-lhe na cara, deu-lhe um pontapé. Rodrigo foi diagnosticado com doença bipolar e o seu advogado tentou que isso lhe servisse de atenuante no julgamento por violência doméstica. Esta história foi publicada em maio de 2020 na série de investigação Violência Doméstica no Banco dos Réus, da jornalista Joana Gurjão Henriques, no Público. Um excelente trabalho que eu conheço. Concordo. A doença mental pode influenciar quem agride? Pode. E são considerados esses casos de risco agravado. É, aliás, um indicador de avaliação de risco quando se trabalha com vítimas e pessoas agressoras, porque a doença mental pode trazer aqui contornos bastante mais problemáticos na forma como a violência é exercida e, portanto, a nossa intervenção também tem que ter em consideração se a pessoa agressora tem ou não tem doença mental. Portanto, não podemos dizer que não existe doença mental associada à violência doméstica, existe. Agora, se me perguntar se é padrão, se é o típico, não é. Quando existe, tem que se intervir adequadamente para que o desfecho não seja trágico, porque temos de facto situações em que o desfecho é trágico, até porque se ignorou essa condição, que é uma condição, volto a repetir, de elevado risco, neste caso também para o homicídio. Tu há pouco falavas sobre o facto das vítimas não serem necessariamente, não terem menos instrução e não terem poucos rendimentos. Desde 2017 que a Plano I tem feito um estudo nacional sobre violência no namoro em contexto universitário, e nos dados recolhidos entre 2017 e fevereiro de 2021, 53% das pessoas já sofreram pelo menos um ato de violência no namoro e 34% já praticaram pelo menos um ato de violência no namoro. Surpreende-te que isto aconteça num contexto em que as pessoas têm um grau superior de educação e um grande acesso à informação? Surpreende-me muito, Maria, até porque sou professora universitária, trabalho com jovens, leciono relativamente a estas matérias e estas percentagens são avassaladoras. E levam-me a pensar que há qualquer coisa que está a falhar redondamente em matéria de prevenção, mas mais do que isso, em matéria de educação. Porque eu cada vez mais acredito na importância da educação e não em programas pontuais, avulsos de prevenção, cujos efeitos estão inclusivamente por apurar em muitos casos. Eu acho que estes dados, e eu sou coordenadora desse estudo, portanto conheço muito bem, esses dados são o reflexo daquilo que eu dizia há pouco, de estarmos perante um fenómeno que é histórico, cultural, que tem raízes muito profundas. Nós, neste estudo, chegamos a uma conclusão que para mim é a conclusão mais importante, que é: há uma relação significativa entre ter crenças conservadoras sobre as relações sociais de género e praticar-se ou sofrer-se violência. Portanto, são os e as estudantes que mais se revêem nestas questões estereotipadas do que é ser homem, do que é ser mulher, não só que praticam mais, mas também que sofrem mais. O que significa que poderão não estar a pôr em causa a ordem de género que existe e que está aí em diferentes dimensões da nossa vida social. Está na escola, está no trabalho, está nos mídia, enfim. Nós ainda continuamos a ter, apesar de Portugal ter em curso uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, ainda continuamos a ter objetores de uma Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o que, para mim, é a prova mais do que evidente de que nós temos aqui um terreno bastante sinuoso ainda a percorrer, porque é como se ainda houvesse algum saudosismo pela ditadura e por aquilo que ela representou. E os estudantes e as estudantes não estão imunes a isso e, portanto, vão manifestando muitas vezes essas representações que nós temos que procurar desconstruir, lá está, através da educação.
e da promoção da reflexão crítica. De acordo com esse vosso estudo, eu reparei num dado que é bastante interessante, que é as raparigas raramente praticam violência sexual, mas em relação à violência psicológica, física e social não há muitas diferenças. Ou seja, as raparigas são também agressoras. Sim, sim. Como é que isto acontece? Olha, Maria, nós temos procurado, para além de realizar estudos quantitativos, também realizar estudos qualitativos para ouvir as mulheres sobre isto, as raparigas sobre isto. E é curioso porque há uma falsa apropriação do conceito de igualdade e de liberdade que faz com que a violência seja percebida como legítima quando alguém a pratica numa relação de namoro. Ou seja, se o meu namorado me bate, ou me humilha, ou enfim, tem comigo um comportamento que eu considero que é inadequado, eu também tenho o direito de responder na mesma linha. Portanto, a igualdade dá-me esse estatuto. E por isso é que eu digo que é uma interpretação enviesada, porque a igualdade nada tem que ver com isto, porque isto é legitimar a violência. Portanto, por um lado, encontramos esse tipo de discurso. Por outro lado, encontramos a legítima defesa. Ou seja, eu sou agredida, eu sou ofendida, sou perseguida socialmente, mas não vou aceitar que isso me aconteça. E não vou aceitar porquê? Porque nem sequer tenho uma relação duradoura, estável, com vínculos, como por exemplo acontece no casamento. Ou seja, nós temos no namoro esta aparente reciprocidade, rapazes e raparigas são agressores e agressoras, com exceção da violência sexual, mas depois quando vamos analisar a violência na intimidade adulta, perde-se esta aparente reciprocidade. Portanto, as mulheres deixam de ser agressoras e passam a ser quase que exclusivamente vítimas. Quase que exclusivamente. Não estou a dizer que não haja mulheres agressoras, quer em relações com pessoas do mesmo sexo, quer em relações com pessoas do sexo diferente. Mas, de facto, esta mutualidade tem a ver com isso. Tem a ver, por um lado, com a questão não permito que me façam isto e, portanto, vou responder. E, por outro lado, tenho o direito também de ser violenta porque a igualdade de género assim o dita. E isto é muito preocupante. Nem o arguido nem a ofendida tinham o direito de fazer isto. É uma ofendida por opção. Esteve nesta situação porque quis. Poderia ter saído, mas mantiveram-se nesta relação de descontrole. Isto foi dito em tribunal por uma procuradora do Ministério Público num caso relatado em maio de 2020, mais uma vez na série de investigação a violência doméstica no Banco dos Réus, da jornalista Joana Gurjão Henriques. Sair de uma relação violenta e abusiva é uma obrigação ou dever da vítima? Eu diria que nós temos o dever, nós, organização social, nós, Estado, nós, sociedade civil, de proteger as vítimas e criar condições para que elas possam sair das relações em segurança. Nós não podemos colocar sobre as vítimas o ónus dessa responsabilidade, porque há muitos constrangimentos, há muitas limitações a este poder de decisão. Uma vítima não diz eu quero sair e sai. Há todo um enquadramento que é preciso perceber, nomeadamente aquele que tem que ver com o medo do que lhe pode acontecer ou do que pode acontecer a pessoas que lhe são significativas, e há todo um processo de diminuição que a pessoa agressora investe em elaborar para com a vítima, que a faz sentir-se desprovida de capacidade para reagir. Portanto, nós não podemos estabelecer esse tipo de ideia sobre o dever das vítimas, porque é uma forma de as vitimarmos duplamente. Ao invés de as estarmos a ajudar, estamos a dizer-lhe que se elas ficaram foi porque quiseram, se elas não saíram foi porque, ainda que tivessem todas as condições para o fazer, decidiram não o fazer, quando nós sabemos que na realidade não é exatamente assim. As vítimas não saem porque têm de facto muitas limitações, muitos obstáculos, desde logo emocionais, mas também económicos, também sociais, que levam a que elas permaneçam nas relações. Nós temos estudos em Portugal que indicam que uma vítima de violência doméstica, em média, permanece 13 anos numa relação.
Ora, eu pergunto, se uma vítima pudesse sair antes, não sairia? Não sairia porquê? Nós temos uma lei que é considerada uma das mais avançadas da Europa em matéria de violência doméstica, mas ainda assim nem sempre ela é cumprida adequadamente. E todos estes estereótipos e preconceitos de que falávamos também estão no discurso judicial. E esse excerto que acabaste de ler é muito ilustrativo disso mesmo. Nós temos acórdãos judiciais que citam a Bíblia em pleno século XXI. Julgo que não será preciso ir mais além. E quando uma vítima decide sair dessa relação, quais são os passos que tem de concretizar para fazer a queixa e também para se proteger, não é? Exatamente. Em primeiro lugar, deve ser apoiada por uma estrutura especializada, por alguém que efetivamente tenha um conhecimento sobre o que é violência doméstica, sobre que recursos existem e sobre como encaminhar esta vítima para outro tipo de apoios que sejam necessários. Dito isto, é preciso elaborar um plano de segurança antes de qualquer outra medida, que faça com que a vítima possa antecipar o que fazer no caso do risco se agravar ou de ficar em perigo, uma vez que decidiu terminar a relação. E, claro, depois procurar as entidades oficiais, nomeadamente as autoridades policiais, para apresentar queixa e poder ser acompanhada devidamente em tudo aquilo que se vai seguir a esta denúncia que é apresentada formalmente. Mas gostava aqui de acentuar a importância do plano de segurança, a importância das vítimas poderem recorrer à Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. É uma rede a nível nacional, gratuita, especializada, que está disponível à distância de um clique ou de uma aplicação que se pode colocar no telemóvel, para que rapidamente as pessoas possam saber que recursos é que têm ao seu dispor. Claro que num caso de emergência, uma vítima deve ligar o 112 e pedir ajuda, não deve esperar nem por um plano de segurança, nem por uma denúncia, deve solicitar este apoio de emergência. Uhum. Mas uma vítima pode pedir ajuda sem fazer queixa? Pode, claro que sim. Claro que sim. E é comum isso acontecer? É muito comum porque muitas vítimas o que pretendem é deixar de ser vítimas e não propriamente, como elas o referem, penalizar as pessoas agressoras, até porque muitas vezes estamos a falar dos pais, dos filhos e das filhas delas, e portanto há uma preocupação, na medida do possível, em zelar para que aquela pessoa, ainda que longe, não seja objeto de nenhuma intervenção judicial. Mas a denúncia é importante. A denúncia é muito importante porque vai naturalmente criar mais condições para que o desfecho do processo seja positivo. Naturalmente que também havendo lesões médicas ou de natureza emocional, as vítimas também se podem dirigir ao contexto hospitalar, no sentido de solicitar aí algum apoio. E no caso de fazerem denúncias, tu achas que as polícias em Portugal estão preparadas para receber este tipo de queixas? Eu diria que sim, Maria. Eu comecei a minha carreira profissional num comando de uma polícia de segurança pública. Numa altura em que o crime ainda era semipúblico. E acho que de lá para cá, portanto, 21 anos depois, nós temos profissionais das autoridades policiais mais capazes, mais competentes, mais sensíveis. Como em todas as classes profissionais, há quem não exerça bem a sua função. Mas eu acho que se tem investido muito na formação, se tem investido muito na capacitação ao nível das estruturas, na articulação em rede, e portanto sim, quero acreditar, embora vá tendo ecos de intervenções menos bem conseguidas, mas sim, quero acreditar que as polícias estão melhor preparadas. Uhum. Em 2020, de acordo com o relatório anual de segurança interna, houve cerca de 30 mil avaliações de risco, 20% com risco elevado, 52% com risco médio e 27% com risco baixo. Mas só 2.073 pessoas foram detidas. Se as autoridades consideraram que havia risco elevado em 6.012 situações,
como é que só 2.073 pessoas foram detidas? É uma excelente pergunta. Aliás, Portugal já foi sujeito a uma avaliação pelo Grevio, que está a analisar a implementação da Convenção de Istambul, e uma das questões que vem referenciada e que tem vindo também a ser apontada pela sociedade civil é o recurso excessivo no país às penas suspensas. O que acontece muitas vezes é que não há uma aplicação da lei que seja consentânea com a avaliação desse risco elevado. E temos também alguns ecos no sentido deste tipo de crime começar a ser pouco considerado, pelo menos não avaliado como tão importante relativamente a outros crimes, o que deve ser também motivo de grande preocupação. Portanto, quando nós vamos percorrer a cadeia das decisões judiciais, percebemos que há um conjunto muito amplo de queixas apresentadas, mas que depois não há condenações efetivas. E isto poderá ter que ver, mais uma vez, com fatores culturais, mas também com, muitas vezes, a dificuldade da obtenção da prova. E por isso é que é também muito importante que as vítimas tenham consciência de que devem ir documentando de forma a depois ser mais fácil provar que efetivamente foram vítimas de um crime que é tão grave, e é um dos crimes contra as pessoas que é mais cometido em Portugal e com consequências mais severas também. Sim, é a tipologia criminal mais participada. Exatamente. Em Portugal, com cerca de 23 mil Exatamente. Participações. Em casos em que as vítimas são forçadas a sair de casa para se protegerem dos agressores e mudam-se para casas de abrigo, deixam praticamente uma vida para trás. É justo que seja a vítima a sair de casa e não o agressor? Não é nada justo. É muito penalizador, inclusivamente. Enquanto não há outra solução, parece-me a situação possível, no sentido de acautelar a segurança e a proteção das vítimas. Se me perguntares se eu considero que este é o cenário ideal, não é de todo. O deixar a casa, o deixar muitas vezes o contexto laboral, o ter que levar consigo os filhos e as filhas, e por isso eles e elas terem que deixar a escola, o seu grupo de pares, as suas referências, é extremamente violento. Acho que basta nós pensarmos, nós que não temos um histórico de vitimação, pensarmos o que é que isso significaria se eu de repente tivesse que abandonar a minha casa, mudar-me de cidade, porque geralmente as vítimas não ficam na mesma zona de residência, por questões também de segurança, e ir viver para uma casa de acolhimento de emergência ou para uma casa-abrigo, que por melhor que seja, é um espaço que não é nosso. E onde estamos em contacto com outras pessoas que estão igualmente vulneráveis, igualmente fragilizadas. Muitas vezes sem saber o que é que vai acontecer num futuro próximo. Portanto, isto é altamente estabilizador do ponto de vista emocional e psicológico. Para não esquecer um outro elemento que eu tenho que trazer, porque é um elemento que a mim pessoalmente me preocupa muito. Quando há animais de companhia, as vítimas não poderem levar consigo os seus animais de companhia para as estruturas. E eu posso dizer-te, Maria, que já tivemos muitos casos de vítimas que não saíram de casa para não deixar os seus animais. E eu julgo que quem tem animais de companhia percebe o que é que eu quero dizer com isto. Eu até digo muitas vezes que se eu fosse vítima de violência doméstica e tenho um cão que é um membro da minha família, eu não o deixaria para trás. E, portanto, fico muito sensível a esta questão que é muito limitadora, porque os animais inclusivamente são muitas vezes usados como arma de arremesso pelas pessoas agressoras e têm vindo a público várias notícias em que os animais são mortos como forma de ameaçar as vítimas. Portanto, não, a casa-abrigo, não a casa de acolhimento de emergência não é a resposta que as vítimas precisam, é a resposta possível dentro daquilo que é, enfim, a condição neste momento em Portugal
garante da sua proteção. Tu há pouco falavas sobre o que é que avança no sistema judicial, não é? Que queixas é que avançam. Em 2020 foram condenados em processos de crime nos tribunais judiciais de primeira instância 2.170 pessoas por violência doméstica, de acordo com os dados da Direção-Geral da Política de Justiça. Destas condenações, apenas 11% foram de pena de prisão efetiva. Porquê é que não há mais gente presa? Porque se considera que não estão reunidas as condições para se aplicar a medida de prisão efetiva. Portanto, há, como eu dizia há pouco, um recurso excessivo à pena suspensa, passando a mensagem de que este crime não é um crime suficientemente importante, porque desde que a pessoa não tenha cadastro, desde que tenha uma conduta socialmente adaptada, não é presa e, portanto, a leitura que as pessoas farão mas se não há aplicação de prisão efetiva, então é porque a violência doméstica não é assim um crime tão grave que o justifique. Acho que também aqui é necessário haver alguma alteração ao nível da aplicação, até para que haja aqui um sinal de pedagogia que pode, do meu ponto de vista, ajudar na prevenção. Porque, de facto, da forma como tem vindo a acontecer, a mensagem que se passa é a mensagem contrária àquela que se tem que passar. Este é um crime muito grave. É um crime que tem consequências devastadoras. É um crime que põe em causa a dignidade, a liberdade, a autodeterminação e, portanto, não faz sentido nenhum que não haja uma atuação ajustada à gravidade deste crime. Mas há outros mecanismos que depois são usados, ou seja, em vez de uma prisão efetiva, não é? Há outras soluções que têm sido usadas, como por exemplo o programa para agressores de violência doméstica. O que é que tu achas dessas outras alternativas? Eu acho que ainda não estamos numa situação em que se possa dizer que as pessoas agressoras por violência doméstica em Portugal estão a ser devidamente acompanhadas. Este processo de reabilitação não vai sendo feito, do meu ponto de vista, mais uma vez, da forma como deveria ser. Até porque muitas vezes aquilo que se procura promover, e há também esta ideia plantada no sistema, é a cura de uma doença mental ou de algum problema associado, quando nós já sabemos que o que está na base desta violência é, sobretudo, essa necessidade de controle e essa visão de que se tem poder sobre o outro, não é? Neste caso sobre a outra. E, portanto, na minha ótica, enquanto estes programas não tiverem também uma matriz interseccional e muito uma matriz de género, dificilmente nós vamos conseguir mudanças ao nível das crenças. Provavelmente conseguimos mudanças ao nível dos comportamentos, sim, mas ao nível daquilo que é estrutural, tenho alguma dúvida que se consiga essa transformação, que é aquela que é necessária. Segundo os dados do relatório anual de segurança interna dos anos anteriores, houve em 2019 cerca de 22 mil participações de violência doméstica. Em 2018, aliás. Em 2019 foram cerca de 24 mil e em 2020 diminuíram, foram cerca de 23 mil. Ou seja, as participações diminuíram o ano passado em 6%. Como era esperado. O que é que aconteceu? A pandemia fez com que houvesse menos queixas? Fez. As pessoas estavam em casa, expostas quase que sistematicamente às pessoas agressoras, portanto a sua acessibilidade aos meios de apoio estava limitada, e isso fez com que durante esses períodos de confinamento, muito em concreto, o número de participações diminuísse. O que se notou foi que uma vez em desconfinamento, as participações aumentavam. Portanto, claro que as vítimas estiveram em maior risco, não só as vítimas mulheres, mas também as vítimas crianças, é preciso não esquecer delas. Houve um aumento, por exemplo, de pedidos de ajuda por parte de crianças vítimas de violência doméstica através de linhas telefónicas de emergência.
o que significa que, de facto, a vulnerabilidade não foi só uma vulnerabilidade fruto da pandemia, mas também deste isolamento forçado que fez com que a rede de suporte ficasse estrangulada, porque de facto não havia muitas vezes sequer acesso das vítimas ao telemóvel, ao computador, pensando no caso em que as vítimas têm telemóvel e computador, porque Portugal não é um país que ainda esteja na sua totalidade apetrechado com tecnologias de informação e de comunicação. Portanto, claro que, se pensarmos aqui relativamente ao estatuto socioeconómico das vítimas, as que têm um estatuto socioeconómico mais desfavorecido ainda foram mais visadas, porque ainda tiveram menos recursos. Portanto, essa talvez seja uma das razões pelas quais o número de participações em 2020 diminuiu, como aliás era a nossa expectativa. Uhum. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Sofia Neves, especialista em violência de género e professora e investigadora na Universidade da Maia, presidente da Associação Plano I. Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, pela Margarida David Cardoso e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Nuno Viegas, Joana Batista, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!